Na 875A, os espíritos complementam a resposta dizendo o seguinte: vede se as vossas leis de hoje, sem seres perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme à justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Interessante esse trecho do que os espíritos disseram a Kardec. Verdadeiramente, ele é muito interessante, ele é verdadeiro, ele é repetitivo, veja só. Porque eu tenho o mesmo ensinamento, não cobiçareis a mulher dos outros, já num dos primeiros livros psicografados, que foram os 10 mandamentos. Isso é uma coisa que é feita durante muitos anos e vai continuar sendo feita, que é a promiscuidade e a corrupção como um todo. Então vamos de novo voltar ao Brasil. Ao Brasil, que é marcado pelo jeitinho brasileiro, não deixa de ser um ato de promiscuidade. E, infelizmente, por exemplo, o fato de uma fila de supermercado não ter uma legislação que diga, olha, você não pode furar a fila sob pena de ser preso. Não existe essa legislação. Mas, para Deus, isso existe. Porque isso aí é a essência. Uma sociedade em que as pessoas elas não conseguem obedecer a uma fila, fica difícil depois nós exigirmos que os políticos governem com uma total lisura. Basta ser, eu gosto de ver a experiência. Se alguém já teve a experiência de viajar para fora do país, é uma coisa muito interessante. Você olha os portões de embarque das aeronaves, você vê aquele monte de fila, todo mundo esperando ali. Quando você olhar, chegar perto de um portão onde não existe uma arquibancada, todo mundo querendo entrar no avião do mesmo tempo, aí você olha para cima e vai enxergar a plaquinha. Ou vai estar escrito Rio de Janeiro ou vai estar escrito São Paulo. Verdade. Agora, isso quer dizer que nós que reencarnamos no Brasil temos mais dificuldade em lidar com essa questão de justiça e direito? Eu penso assim, no momento, eu uso muito o exemplo do Brasil, porque sou brasileiro, somos brasileiros e estou falando para brasileiros. Mas é lógico que não seria o nós como um todo. Nós temos no mundo inúmeros países que vivem a mesma nossa realidade. É uma realidade, mas nós temos, por exemplo, com relação à corrupção, a Itália. A Itália é um país que é marcado pela corrupção, uma corrupção histórica que sangra já há séculos. Desde a época da máfia italiana nós já temos isso. Então veja só, mas isso não quer dizer que tenha questão de evolutiva, questão financeira. Eles têm uma evolução financeira que nós não temos. Mas, em compensação, todo mundo sabe do afeto, do carinho, do como o povo brasileiro é quente. Então, levando em conta que todos nós estamos no mesmo globo e todos nós pertencemos ao mesmo padrão vibratório, existem apenas algumas oscilações mais ou menos evolutivas que nós vamos encontrar nos povos. Então, com certeza, nós somos um povo muito mais caliente, muito mais quente do que o povo alemão, que é um povo que segue a justiça, segue as regras na íntegra. Como tudo na vida, nós temos algumas qualidades, alguns defeitos, e assim caminha. Por isso que nós todos estamos juntos no planeta Terra, para poder enxergar as qualidades, enxergar os nossos defeitos e juntos evoluirmos. Nesse aspecto, Cláudio, eu acho interessante a gente observar até essas observações que o Igor fez de usos e costumes de países diferentes, né? Você como espírito, lá no plano espiritual, escolhendo que tipo de reencarnação, né, você vai ter e os tipos de aprendizados que você precisa adquirir. Tá certo? Então, de repente, alguém que tem essa dificuldade, né, em seguir leis, né, em essa questão da lei de sociedade e tal, talvez tenha que habitar um país como a Alemanha, por exemplo, né, para ali ele aprender a seguir regras. Entende? Quer dizer, e aí, ao mesmo tempo, pessoas que já aprenderam esse tipo de coisa podem reencarnar aqui no Brasil para ajudar o brasileiro, né? E dar o exemplo. Sabe, através do seu exemplo, né? Que isso é coisa... A gente começou o programa falando que o senso de justiça ele é inato, tá certo? E você vai aprendendo ao longo do tempo a amplificar esse seu senso de justiça, né? Então, dentro desses aspectos aí, a gente precisa aprender
que você, como espírito, pode colaborar, sim, com a evolução. Eu costumo até brincar com os alunos, né? Quando a gente está lá na aula, a gente eles vão aprendendo, eles vão adquirindo uma consciência maior. Aí eu costumo brincar dizendo assim, agora vocês já estão preparados para na próxima reencarnação, né? Reencarnar lá ou lá no Líbano, ou então lá num outro país desses que as leis são mais rígidas, para ajudar num processo de amenizar e tal. E o pessoal olha meio assim e fala, não sei se eu estou preparado, não. Então tem esses aspectos para a gente observar, tá? Você como espírito, habitando corpos, né, em situações distintas que vão contribuir para o seu processo de aprendizado e desenvolvimento, né? E eu queria fazer uma pergunta para o Igor, que é dentro de um comentário que ele fez, que eu achei interessante. Ele, como juiz, se sente às vezes, eu não sei se foi o termo que você usou, você se sente às vezes frustrado, né? Porque você decreta a sentença que para você acha que é justa, né? Sim. Dentro daqueles, observando as leis naturalmente, né? Que estão aí. Sim. Aquilo está justo e depois não consegue ser cumprido. Por quê? Se você deu a sentença, ela não tem que ser cumprida? Deveria ser. Mas, infelizmente, ela acaba encontrando vários óbices que algumas vezes são realmente intransponíveis. Por exemplo, infelizmente, num país que nós vivemos com uma crise muito grande, acontece da empresa quebrar e o juiz olha a empresa que quebrou não como uma vilã, e sim como que pena. Muita pena, porque são muitos trabalhadores sem emprego. Sim. Então, quando isso acontece, nós nos sensibilizamos. Agora, o problema é quando a gente não consegue cumprir e há informações nos autos, a gente consegue verificar, a gente vai atrás e muitas vezes não consegue obter êxito de alguém que resolve dar um jeitinho e desaparece. E desaparece com o patrimônio. E aí nós temos um número muito grande de pessoas que realmente trabalhou, na minha função, que é julgar empresas e trabalhadores. As pessoas trabalharam, as pessoas têm famílias, têm bocas, elas têm dívidas para pagar, e alguém saiu com todo aquele dinheiro e mais um pouco e simplesmente desapareceu. Isso é algo que isso é muito triste, isso é doloroso. E é esse óbice que a gente encontra, e esse, infelizmente, acaba sendo o nosso dia a dia num país como o nosso. Porque nem sempre a crise vai ser a culpada. O culpado é a pessoa que buscou a porta larguíssima, sim, de sair com dinheiro que não era seu. A tal da corrupção, né? Presente no... Interessante. Coisa, né? Agora, a gente sempre ouve falar, dentro do movimento espírita, a tal da justiça divina. Como é que você analisa isso? Qual o seu conceito a respeito disso? Justiça divina é um conceito inato, está dentro da gente. São coisas que foram semeadas, são centelhas divinas pequeníssimas que estão dentro da gente e que a gente vai aflorando e vai aprendendo, vai redescobrindo na nossa caminhada evolutiva. Esse é o conceito. Mas vamos problematizar mais para mim, vou criar o problema. Como é que eu traria isso para o meu dia a dia? Talvez seja o enfoque, né? Aí, eu, como juiz, eu sou obrigado a julgar de acordo com a lei dos homens. Eu não posso inventar. Porque são leis criadas pelo parlamento, elas precisam ser seguidas, devem ser obedecidas naquele exato termo. O juiz, ele tem uma liberdade, porque ele é o primeiro intérprete da lei, de buscar o real alcance daquela lei. No momento que você busca o real alcance, esse intérprete nato da lei, que é o juiz, ele vai dentro de si buscar a sua convicção, os seus valores, os seus princípios. Então, neste momento em que eu olho para a lei, que foi criada pelos homens, porque eu tenho que julgar dentro do que foi criado pelos homens, e ali eu consigo dar a dimensão, e ali eu busco sempre as leis divinas. E não é só eu, porque sou espírita. Eu não conheço nenhum colega juiz que não faça o mesmo. Porque a gente busca realizar a justiça, e é mais do que a justiça, muitas vezes, do parlamento, é a justiça dos homens. Mas levando sempre em conta a premissa: eu tenho que partir das leis dos homens, porque eu sou juiz dos homens. E vou falar uma frase talvez choque: juiz não é Deus. Apesar de que muitos se acham. Se acham, né? Não o Igor, pelo Como é que você vê essa questão da justiça? Existe uma questão que o Kardec pergunta lá para os espíritos, é que eu não lembro agora qual é o número, né? Ele pergunta assim: onde está escrita as leis divinas? Né? Aí eles respondem que está na consciência. Né? Então, dentro desse aspecto aí, todos nós trazemos lá na nossa consciência
os conceitos das leis divinas, né? Então, quando você, inadvertidamente, ou por força das circunstâncias, ou por usos e costumes, você violenta alguma dessas leis, a sua consciência vai ditar mais alto. Quer dizer. Por isso que o pessoal fala, né? Você não vai conseguir fugir da justiça divina. O que acontece na verdade? Você, como espírito, ao desencarnar, você passa então a ter uma amplitude das ideias, né? das coisas, das circunstâncias, e você deixa de ver só aquele pedacinho, né, que você estava inserido ali. Você passa a ter uma visão maior e aí a tua consciência vai te cobrar. Disso aí não dá para escapar, entende? Uhum. Porque você vai ver que você, de repente, fez coisas que eram contrárias ao que era interessante para você como espírito. E aí você entra num processo de fazer reflexões, né, de arrependimentos. Aliás, tem uma questão interessantíssima, né? Tem lá no Livro dos Espíritos um capítulo que é Penas e Gozos Futuros, né? Que eu até recomendo os ouvintes que quiserem ler, né? E o Kardec tem uma questão, ele fala assim, quando é que um espírito que cometeu equívocos, né, ele entra num processo de transformação, né, de mudança? A resposta é a partir do momento que ele se arrepende. Então, o arrependimento nada mais é do que você perceber que você falhou em relação às leis divinas. Entende? Quer dizer, E o problema disso, Edson, é justamente essa percepção, né? Então, trazendo para o direito, tem um autor italiano chamado Luigi Ferraioli, que ele escreveu um livro chamado Diritto e Ragione, que ele vai dizer o seguinte, até tentando justificar quando acontecem alguns erros judiciais, que o juiz ele não consegue enxergar a verdade, porque o espírito às vezes não consegue enxergar a verdade. E o italiano ele tem uma ideia sensacional, que ele diz assim, a verdade, ela, no nosso mundo do homem, ela só consegue vir à tona no momento em que nós conseguimos voltar no tempo e reproduzir na íntegra todos aqueles fatos. Então, se eu tenho um acidente do carro, no caso de carro, eu tenho que ter a visão de todos os ângulos, inclusive de dentro do carro, de dentro do motor, de dentro do pneu. Ou seja, a verdade, para nós aqui, para os homens, é um algo impossível, não é alcançável. Por isso que o juiz, quando julga, ele vai buscar certeza, que é o que nós, meros mortais, neste momento, né, enquanto encarnados, nós temos essa limitação pelo fato de estarmos presos a essa certeza, a certeza daquilo ali. E muitas vezes nós passamos para a espiritualidade com essa certeza e aí eles vão passar um filme e mostrar os outros ângulos. Quando mostra os outros ângulos, aí nós vamos ver, puxa vida, como é que eu pude fazer isso? Aí vem o arrependimento. Sim. E aí sim começa aquele trabalho sensacional, que é o trabalho evolutivo, que todo mundo que está nos ouvindo, que está nos vendo, em algum momento da sua vida sentiu. Se deu conta que estava errado, se arrependeu e tentou melhorar. Muitas vezes a gente não consegue, mas a gente tenta. E alguns dias a gente alcança mais, outros dias menos, a gente está mais propenso a dominar os nossos instintos mais animalescos, mas algum outro dia a gente vai ter uma recaída. Então, assim é a nossa caminhada evolutiva. O processo de evolução. Você só vai aprender se você exercitar alguma coisa, né? Sim. Ficar parado e se isentar de fazer as coisas vai te deixar na inanição. Olha que interessante essa questão que o Igor colocou, da verdade, né? Isso tem a ver com aquilo que eu já falei dos processos obsessivos. Né? Tá. O obsessor ele só vai perceber que ele, na verdade, tá num processo onde ele acha que a justiça tem que ser feita, né? E ele quer cobrar a justiça de todas as formas, porque ele se sentiu injustiçado. Ele só vai perceber quando ele enxergar a coisa como um todo. Então ele vai perceber que, na verdade, aquilo que ele vivenciou, que ele acha que é um processo de injustiça com ele talvez tenha sido o provocador disso lá atrás. Quer dizer, né? Numa outra oportunidade ou nas circunstâncias que às vezes ele não deixou outra alternativa para a pessoa e por aí afora, né? Então, por isso que eu falo, quando você lá de posse de uma amplitude, né, de uma visão um pouco mais ampla das coisas, é que vai bater pesado a coisa, entende? Aí você vai entrar nesses processos de revisão mesmo de si, né? De revisão dos seus conceitos e por aí afora.